Salve, salve meus amigos, tudo bem aí com vocês? Eu sou o Rafinha aqui do canal do YouTube, canal do Rafinha FC, onde eu falo do futebol brasileiro, tá certo? E hoje eu vim falar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro que teve início ontem e vai ter continuidade hoje e amanhã. Porém, antes de começar a falar sobre esses temas, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe aí com os amigos, tá certo? Vou pegar minha colinha aqui para falar tudo o que eu tenho para falar do jogo de ontem entre Juventude e Corinthians. O Corinthians perdeu a oportunidade, minha gente, ontem de ocupar a segunda colocação ao empatar com o Juventude em 2-2. O Corinthians podia ir a 53 pontos e ele poderia ocupar a segunda colocação momentaneamente, já que o Fluminense joga hoje, o Inter também joga, e então o Corinthians pode ser ultrapassado por essas equipes. Porém, o jogo do Corinthians ontem foi um jogo apático, o Corinthians errou muito no jogo. O Yuri Alberto fez o primeiro gol do Corinthians, depois o gol de empate do Oscar Ruiz, e o nosso querido Yuri Alberto aí, que está se mostrando ser um artilheiro, voltou a fazer gols, né? Ele ficou 9 jogos sem fazer gols pelo Corinthians e agora vem sendo um dos destaques do time do Corinthians. Porém, ali depois do gol do Corinthians, o Gustavo Mosquito tentou fazer um lance bizarro lá, perdeu e ocasionou o gol de empate do Pita, né, para o Juventude, né? O técnico Vitor Pereira reclamou muito do time do Corinthians, principalmente da falta de atenção, a falta de foco na partida, já que era uma partida importante e o Corinthians poderia já garantir a sua vaga direta para a Libertadores. Porém, com o resultado de ontem, o Corinthians se complicou um pouco aí e pode cair para uma 5ª ou 6ª posição, dependendo dos resultados e não dependendo mais dele para ir diretamente para a Libertadores, dependendo de outros resultados. E no final de semana o Corinthians terá um confronto direto contra o Atlético Paranaense, já que o Atlético Paranaense é um time que está muito próximo do Corinthians, junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Santos e bem provavelmente que o Atlético Mineiro consiga fazer um bom jogo aí e consiga um resultado importante e encostar de vez no Corinthians. Porém, esse jogo do Corinthians e Juventude teve um erro do VAR, que ao meu ver é um erro primário. Fagner cobra uma falta do lado direito para a área. O zagueiro do Juventude, Jean, ele cabeceia para trás, o Gil cabeceia e a bola toca na mão dele. Na nova regra, pênalti. Porém, o VAR deu como impedimento. Erro primário do Wagner Hillway. Esse mesmo, aquele que já errou lá São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, lá não chamou o árbitro para marcar traçar a linha, e também errou em Atlético Mineiro e Flamengo, quando o Flamengo era para ter 2 jogadores expulsos e ele não chamou o árbitro para nenhum dos lances, nem para expulsar o Arrascaeta e nem para expulsar o Gabigol, que agrediu o jogador do Atlético Mineiro. Isso é um absurdo que esse cara faz no VAR. Wagner Hillway, ele comete erros absurdos e ele foi premiado com o erro de ontem, e daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é esse erro esse prêmio que ele ganhou da CBF. Ele está sendo premiado pela incompetência, porque todo jogo importante ele está bem posicionado, está sempre bem empregado, ele nunca fica de fora de uma convocação, tá certo? Na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Esse jogo vai ser no sábado, às 9 horas da noite, jogo que antecede o jogo do Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, quarta-feira, pela Copa do Brasil, primeiro jogo da final. Queria falar um pouquinho também da final da Copa do Brasil, porque a CBF divulgou os valores dos ingressos aí, que os clubes, né, determinaram, e ficou determinado que cada torcedor que quiser assistir o jogo entre Corinthians e Flamengo vão pagar quantos? R$400. Isso mesmo. Eles pegaram o torcedor que acompanhou Corinthians e Flamengo a Copa do Brasil toda, com valor ali de R$50, R$60, com o sócio torcedor pagando um pouco mais barato, e estão castigando o torcedor que acompanhou, apoiou e empurrou os 2 times até a final. É um
Castigo para o torcedor ter que pagar 400 conto. Por quê? Eu sou São Paulino, então assim, eu não vou num jogo desse porque não tem nada a ver comigo. Porém, um corintiano que vai lá com o filho ou com o pai, vou te dar um presente, vamos nesse jogo aí, nessa final, ele vai ter que gastar no mínimo, mil e pouquinhos reais. Por quê? Você vai pro jogo, você vai ter que comprar 2 ingressos. Se você for de carro, você vai ser roubado pelo flanelinha lá, que se você não pagar 50 conto, você já não para o carro ali, tá certo? Segundo, você vai tomar uma cervejinha, cada cerveja ali, 6, 7 conto na porta do estádio, não sei quanto tá mais. Antes, quando eu ia bastante para jogo, era 3 por 10. Porém, eu fiquei sabendo aí que uma lata de Heineken lá é 7 conto, Skol e Brahma, outras cervejas, 6 reais. Então, o preço da cerveja tá caro também na porta do estádio. Então, vamos lá. O cara que vai lá tomar 5, 6 cervejinhas, se ele tem mais um amigo que toma 5, 6 cervejinhas, faz as contas, 35 reais na Heineken ou 30 conto na Skol ou na Brahma. Mais um lanchinho de pernil que ele vai forrar o bucho, que ele vai sair do serviço direto e vai para o jogo. Traduzindo, esse cara vai gastar aí por volta aí, se ele for com o filho, com o pai, com o irmão, vamos lá, vamos acompanhar o Paga Sua, pelo menos R$1.000 para acompanhar um jogo de futebol, pelo menos. Então isso é porque acabou o jogo, dependendo de onde ele mora, tem que ir de Uber. Vamos supor que ele pega um Uber, vai estar no dinâmico, tarifa 2 lá, bombando, um Uber que geralmente daria uns 25, 30 conto, ele vai pagar 80, 90, 100 reais. Então fica inviável para um torcedor comum ir assistir um jogo de futebol numa final entre Corinthians e Flamengo. Nota 0 para as duas diretorias que puniram o torcedor que acompanha o Corinthians e também o Flamengo, tá certo? Agora vamos falar do Santos. Santos que vai receber o Atlético Mineiro hoje na Vila Belmiro, em busca da reabilitação, já que o Santos perdeu para o Internacional em Porto Alegre por 1-0, e vai ter a volta do Rodrigo Fernandes e do Felipe Jonathan. O único desfalque do Santos é o Maicon, que está com estiramento na coxa. O Santos, que tem o retorno desse volante importantíssimo, vai com força máxima aí sem o seu zagueiro, deve tentar buscar os 3 pontos, explorando a fraqueza do Atlético Mineiro, que nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, vem sendo constante o Atlético Mineiro perder jogos para times inferiores, fazer jogos pífios e acabar perdendo ou empatando. Porém, não é que o Santos é um time pífio. O Santos é um time que hoje tem uma qualidade inferior à do Atlético Mineiro, porém o Atlético Mineiro não consegue refletir dentro de campo o elenco que tem, certo? Já o Atlético Mineiro, que venceu o Fluminense por 2-0 e se reabilitou no Campeonato Brasileiro, aí vai ter o desfalque do Keno, e o reserva imediato dele deve ser o Pavon. O argentino deve ganhar aí a vaga do Keno aí, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a arbitragem vai ficar pelo Bruno Arleu de Araújo, e o VAR vai ficar para quem? Lembra lá que eu falei que tem um cara que é premiado pela incompetência? Ele mesmo, Wagner Hauei. Ele está sendo premiado pela incompetência. Ele vai ser o VAR da partida do Santos e Atlético Mineiro hoje. Aguardamos que ele não faça lambanças novamente, mas é bem provável que ele vai fazer Hauerlices lá e vai cometer erros absurdos novamente no VAR no jogo de hoje. Tá certo? Já o Palmeiras, o atual campeão brasileiro de 2022, amanhã vai receber o Coritiba no Allianz Parque e deve ir ali com sua força máxima, com apenas um desfalque. Zé Rafael, que está suspenso aí, que foi expulso contra o Botafogo. Então, no lugar dele deve entrar o Gabriel Menino e o nosso querido aí Abel Ferreira, que pediu desculpa lá pro repórter, não entendeu a pergunta do repórter. Parabéns ao Abel aí, que reconheceu o seu erro e foi lá, ligou pro repórter e pediu desculpa. Deve ir com o time da seguinte forma, né? Vamos lá. Vou pegar a escalação aqui. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Mike, Dudu e Rony. Mike, que vem jogando muito bem aí de ponta direita, vai continuar lá na parte ofensiva do Palmeiras.
onde ele sabe jogar muito bem e cresceu muito com Abel Ferreira nessa posição. Isso foi uma boa ideia que o Abel Ferreira teve, colocando um Mike lá que tem velocidade e tem um bom passe e também está finalizando muito bem. O Mike que vem fez o gol aí contra o Botafogo, vem sendo uma boa revelação aí pelo lado direito do Palmeiras no ataque, não na defesa como ele sempre jogou, né? Dependendo do resultado, o Palmeiras vai abrir abre, né, no máximo 12 pontos, dependendo dos resultados, faltando 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Se tudo der certo, mais 2 ou 3 rodadas aí, o Palmeiras sacramenta o seu título da temporada 2023 e o Abel Ferreira levanta mais um título com a camisa do Palmeiras. Abel Ferreira, que é muito competente aí, ele precisa ter um pouco mais da cabeça no lugar e um pouquinho mais de tranquilidade, já que ele é um técnico que toma muito cartão amarelo e acaba desfalcando o Palmeiras em alguns jogos, tá certo? Já o São Paulo, minha gente, o São Paulo que foi lá na final da Sul-Americana, jogou como se tivesse já garantido o título, porém tomou um vareio de bola, não jogou nada, perdeu de 2-0. Para mim não foi vexame, eu falei que seria um jogo difícil. Quem me acompanha no canal Tabelinha, quem acompanha meus vídeos aqui, sabe que eu falei desse time e o que eu falei, principalmente das jogadas em triangulação deles, que eles fazem isso com perfeição. São Paulo tomou 2 gols deles e ficou barato. Caleri, que muitos da torcida aí falam que não pode criticar, porém eu me sinto confortável de criticar ele, já que eu vi outros jogadores muito melhor que ele sendo criticado. França, Dodô, Luiz Fabiano, não vai ser o querido Caleri aí que vai ficar livre das críticas. Ele errou 3 gols, que não se perde. Um sem goleiro, que ele conseguiu driblar o goleiro e chutou para fora, e 2 de cabeça. Os 2 de cabeça ali foi bizarro o que ele fez. Um ele tentou tocar, o outro ele cabeceou mal. O Caleri, depois que renovou, não está fazendo porra nenhuma e vem aí sendo aclamado por parte da torcida sem ter feito nada. Caleri é ídolo de quem? Não sei. Meu ele não é, porque nunca ganhou nada com a camisa de São Paulo e ainda tem muito o que mostrar, tá certo? Porém, o ponto mais importante aí do São Paulo não é dentro de campo, é fora de campo. O Crespo acionou o São Paulo na FIFA com uma dívida de 2.700.000 reais, já que o Crespo foi mandado embora o ano passado, o São Paulo ficou de pagar o Crespo e não pagou. Então o São Paulo pode sofrer o transfer ban aí na FIFA e ser proibido de contratar jogadores e inscrever jogadores por essa ação do Crespo na FIFA. Crespo que fez muito bem em acionar o São Paulo na FIFA. Tá devendo Deus e o mundo e quer ficar contratando gringos, fazendo contratos absurdos aí, contratou esse Galopo que até agora não entendi o porquê, que é um jogador muito meia boca, contratou esse outro aí, o Nahuel Bustos, que também é outro meia boca, não jogam nada demais, assim, não é nenhum jogador acima da média e paga muito caro. Tem Miranda que ganha muito bem e não consegue ser titular, tem Rafinha que ganha muito bem, também não consegue ser titular, e fica aí, né? O querido Éder, que ganha 700 mil, é o salário, a folha mensal do Del Valle é pago somente para um jogador do São Paulo. Porém, a gente vê aí que o São Paulo é uma mãe, né, para os jogadores e para o torcedor é uma madrasta. Então o São Paulo precisa tomar um pouco mais de cuidado antes que se afunda mais em dívida e cai para a segunda divisão e não consegue voltar tão cedo, tá certo? Outra notícia do São Paulo aí é que o Léo Pelé tem um pré-contrato já assinado aí com o time da França, não foi revelado o nome do time ainda, não vai ficar. Valeu também, não tem muito o que sofrer por um jogador como o Léo Pelé. E o outro jogador também que está de saída, já dizem que tem um pré-contrato com o time brasileiro, é Igor Gomes. Também é outro que valeu, pode ir tranquilo, não vamos sentir falta de ninguém, vai com Deus, não precisa se preocupar com a gente não, deixa a gente aqui que a gente se vira. Se viramos até agora com vocês, vamos se virar também sem vocês, porque são 2 jogadores meia boca, tá certo? E o treinador Rogério Ceni colocou o cargo à disposição ontem, né, em reunião com o Conselho do São Paulo, com parte da diretoria e parte de conselheiros, e tudo indica que ele não vai ficar para 2023. Com a saída do Rogério Ceni, o São Paulo fica aí já de olho no mercado aí,
para a próxima temporada em treinadores. Tudo indica que ele não vai ficar. As informações são bem claras que ele deixou o cargo à disposição, já sabendo que o São Paulo não vai ter dinheiro para investir em contratações e ainda vai perder jogadores. O que é lamentável, né? Um time da estrutura do São Paulo, um time que arrecada como o São Paulo arrecada, não consegue se manter financeiramente, tá certo? O São Paulo vai jogar amanhã contra o América Mineiro em Minas, vai tentar se recuperar, né, da surra que tomou do Del Valle e também tentar vencer no Campeonato Brasileiro, chegar a 40 pontos ali, para tentar buscar ali uma vaga na pré-Libertadores. Embora eu não acredito que o São Paulo consiga uma vaga na pré-Libertadores. Por quê? É um time fraco, um time juvenil, que não tem espírito vencedor. Esses jogadores do São Paulo aí não tem vontade de vencer na vida. Então, para mim, o São Paulo não vai conseguir ganhar muitos jogos aí, né? Faltando 10 rodadas para o São Paulo, já que o São Paulo não jogou no final de semana. O São Paulo tem uma rodada a menos que todos. Vai jogar quarta-feira a rodada que falta e deve aí ganhar. Se ganhar do América, amém. Se não ganhar também, é normal, porque esse time do São Paulo não tem perfil de vencedor, tá certo? E aí, pessoal, vou deixar uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que alguém consegue ameaçar o Palmeiras, consegue ainda tirar o título do Palmeiras? Eu não. Vocês acham que o Corinthians vai perder a vaga da Libertadores? Vocês acham aí que Santos e São Paulo consegue a pontuação máxima para ir para a pré-Libertadores pelo menos? Deixe os comentários de vocês aí. Mais uma vez peço que vocês compartilhem com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e faça o nosso canal crescer, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus.